Sou servo e missionário, exemplo de João Batista. Por que exemplo? Porque eu tenho o precursor de Cristo como exemplo. Que se todos os profetas, se todas as pessoas seguissem o exemplo de João Batista, por quê? Eu não sou a luz, eu dou testemunho da luz. Eu não batismo com fogo, eu batizo com batismo de penitência, batismo das águas, mas ele irá batizar você com fogo. Eu não sou digno nem de desatar a sua sandália. Olha só. Que ele cresça, eu diminuo, em João 3,30. Olha só o exemplo que esse cara nos dá. Quero fazer um vídeo aqui defendendo a fé católica. Ah, vocês católicos se prostram diante de imagem, isso aí é adoração falsa, isso aí não pode se fazer, isso vocês é um idólatra, vocês vão queimar no fogo do inferno. É isso que as pessoas, entre os parentes que não conhecem a tradição, o Velho Testamento, a Sagrada Escritura falam. Prega o que quer, anuncia o que quer, tira o livro da Sagrada Escritura como livro exame próprio. Segundo Pedro 1,20 vai falar que a Bíblia não é interpretações, uso pessoal da pessoa, não. Pedro disse, a Bíblia disse. Mas vocês católicos têm aquelas imagens, você se prostra ali, adora, meu irmão. Adorar é um sentimento. Samuel 16:7. Quando o profeta Samuel foi ali na casa de Davi, esse é o profeta, esse Deus escolheu, viu os irmãos de Davi, esse é forte, esse esporte físico bonito, pode ser um guerreiro, pode ser um rei. Não, Samuel, Deus vê o coração, Deus não olha a face. Aquele que fala que nós católicos adoramos imagem, nós próxima imagem, fala que nós somos idólatras, já está julgando, que só Deus sabe. Gesto não é um sentimento. Gesto não é adoração. Adoração é um sentimento. Se você leva um sentimento acima de Deus, aí Deus proíbe, aí a Bíblia proíbe. Mas como reverência, como obediência, como reconhecimento à vida daquele santo, à vida daquela imagem, aquele que é santo, nós temos que ter respeito, reverência. Não adorar, nós não somos adoradores de imagem. Aquele que fala que nós adoramos imagem já está julgando, Mateus 7, 1 e 2. Do mesmo modo que julgados, serão julgados no fim do mundo. O próprio rei Davi prostrou diante do anjo e não foi repreendido. Por que ele prostrou diante do anjo? Não, nós temos que prostrar diante de Deus? Por que Davi está prostrando diante do anjo? Crônica 1 tem vários versículos mostrando, vários. Mas esses versículos eles pulam. Eles ensinam o que eles querem para perseguir a igreja. Davi, tendo levantado os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre o céu e a terra, com uma espada desembainhada em sua mão, dirigida contra Jerusalém. Então Davi, ancião, coberto de saco, prostraram-se com o rosto por terra. Olha só, ancião quer dizer o quê? São os sacerdotes ali daquela época. Prostraram o rosto ao pó da terra, diante do anjo, não para adorar. Se fosse para adorar, o anjo já tinha decapitado ele ali agora. Não, prostrou como reverência, como uma autoridade, como uma divindade, mensageiro de Deus. Não foi repreendido. Cornélio, quando Pedro vai visita Cornélio, Atos dos Apóstolos 10, 25 e 26. Cornélio é repreendido porque ele prostrou diante de Pedro para o adorá-lo. Aí foi repreendido, que Deus repreende. 10, 25. Ó, quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu ao recebê-lo e prostrou-se aos seus pés para adorá-lo. Pedro, porém, ergueu e dizendo, levanta-te, também eu sou um homem, olha só. Levanta, eu sou um homem, adorar só a Deus. Deus. Isso que a Bíblia proíbe. Apocalipse 19:10, ali João, discípulo amado de Cristo, prostrou diante do anjo e foi repreendido, como Cornélio foi repreendido. 19:10. Aqui, ó. Prostrei-me aos seus pés, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Eu sou um servo, olha, como tu e teu irmão, possuidores do testemunho de Jesus. Adorar a Deus. Porque o espírito profético não é outro que testemunha de Jesus. É só. Foi repreendido como
Cornélio foi repreendido ali por Pedro, João foi repreendido pelo anjo. Números tem várias passagens. Números, olha só. Números 22, 31. Balaão não foi repreendido pelo anjo. O Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com uma espada desembainhada na mão. Inclinou-se e prostou-se com a face por terra. Josué prostou também diante da arca da aliança, como nós católicos fazemos diante da imagem. Não foi repreendido. Josué, olha só, grande homem de Deus, Josué não postava por nada, diante de mais nada. 7. Josué rasgou suas vestes e prostou-se com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor, tanto ele como o ancião, sacerdote de Israel, e cobriu de pó as suas cabeças, a tradição da igreja. Olha só. Atos dos Apóstolos, 16, 29. O apóstolo Paulo não repreendeu o carcereiro. Vamos meditar? Nós temos que mostrar na Bíblia, porque os caras não acreditam. Não vem com essa teologia aí que católico já está conhecendo a tradição. Vocês podem catar católico que não conhece. Olha só. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou tremos aos pés de Paulo e Sila. Não foi repreendido, como Cornélio, como João lá do anjo. Davi prostou diante do anjo, não foi repreendido. Balaão prostou diante do anjo, não foi repreendido. Cornélio foi repreendido. João foi repreendido. É tradição da igreja. Samuel, para nós, adoração é um sentimento. Só Deus sabe. Samuel 16, 7. Deus, ele olha o coração. Se a sua adoração estiver voltada aqui, ó, seu coração toda a uma imagem de Nossa Senhora, a um percussor, padroeiro, adoração, aí Deus repreende, aí já é uma adoração. Mas você não sabe, só Deus que sabe. Você está entendendo? Gesto não é adoração, adoração é sentimento. Nós temos que entender isso. Deus proíbe adorar ídolos. Você pode ler a Bíblia toda, mas prostrar diante de via sacra como a Arca da Aliança, Êxodo 25, 18, em Êxodo 23, 4, ele proíbe ídolos, imagem de deuses falsos. Isso sim ele proíbe. Isso sim, ele proíbe. Romanos vai dizer o quê? Nós temos que prestar honra àquele que traz a paz. Romanos 2:10. Olha só. Mas glória e honra e paz todo aquele que faz o bem, primeiro aos judeus e depois aos gregos. Quer dizer que os anjos trazem a paz. Nós temos que honrá-lo eles. Como Deus vai dizer, honrar seu pai e sua mãe. Em Mateus 19, 9. Honrar seu pai e sua mãe. Olha só. Nós temos que honrar Nossa Senhora, João Batista, não adorá-lo. Você honra seu pai? Você adora seu pai? Não. Você honra, você presta respeito ao seu pai e sua mãe. Deus tem que ser adorado. Diferente de totalmente. Que os caras pregam hoje em dia aí totalmente. Tem várias passagens. Ah, mas vocês católicos prostram diante de imagem? Tem também, ó. Josué, ó. É costume. Olha só. 6:6, ó. Se eu não me engano. Ó, Josué, filho de Nun, convocou os sacerdotes e disse-lhe: levai a arca da aliança e 7 sacerdotes, e estejai diante dela, tocando as trombetas. Olha só, disse-lhe em seguida ao povo: avante-te daí, voltai à cidade, marchando aos guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes,
puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor o seguia. Olha só. De acordo com a igreja faz ali. Não tem aquela corpo Cristo ali, passa o sacerdote com a imagem e tal. De acordo com a tradição. Nós somos muito criticados porque a gente faz isso. Mas a tradição é bíblica. Josué 6,6. É fácil falar as coisas que quando as pessoas não conhecem. É fácil criticar. A igreja de Cristo, a igreja fundada, é de acordo com a tradição. Magistério e Sagrada Escritura. A igreja é fundada por homens. Martinho Lutero, eles tiram essas partes. Eles pulam. Só acredita só na Escritura. Tiago 2, ali vai falar. Fé sem obra é fé morta. O apóstolo Paulo repreende a desunidade na igreja. Coríntios 1,10, Filipenses 2,2, tem tantos. Romanos 16, 17, 18, para apartar daquele que causa divisão. Pedro 3,3, 2 Pedro 3,3. Tem várias passagens. Mas prostrar diante de imagem, prostrar diante do padre, para forma de respeito. Moisés prostrou diante dos gestos, seu sogro. Jacó prostrou diante do seu irmão Saul. Várias passagens, fala. Várias. Mas Jacó prostrou e, como respeito, ele fala assim que eu prostrei diante de você, meu irmão, como se fosse um Deus. E a Bíblia não condenou. Mas Deus sabia o sentimento, ele tinha saudade do seu irmão. Prostrou não para adorar. Adoração é quando você coloca uma pessoa acima de Deus. Como esses ídolos aí, como esses artistas aí, ó. A Bíblia proíbe ídolos. Ídolos. Veja esse show desses cantores aí, ó. Arrasta a multidão. As pessoas lá ficam cantando as músicas dele. Isso é adoração. Não vem que o Salmo não, que fala ídolos também. Deuses pagãos. A Bíblia todinha. Mas eu quero que você me prova. Todos esses protestantes, todos esses pastores dizem que conhecedor da palavra, teólogo, etc. Provar na Bíblia que Deus proibiu uma imagem de santos via sacra, como a Arca da Aliança. Não vai achar, porque a Bíblia toda tá ídolos, deuses pagãos. Não imagem de via sacra. Porque em Crônica 1, 21, 8 e 9, ali Moisés fez uma serpente de bronze. Uma imagem. As pessoas olhavam, não para adorar, mas olhavam como reverência era curado. Como a prefiguração de Cristo lá na cruz, João 3,14. Você está entendendo? Não tem base, nada disso, não tem base bíblica, nada. Os caras pulam, Mas campanha da Fogueira Santa, campanha do Alogido, aí os caras tá certinho. Aí nós não podemos falar. Isso é uma idolatria. Deus oferece o quê? Reino, glória, Oséias 6,6. Quero mais o conhecimento, mais o amor, que todo sacrifício, que todo holocausto. Simples, meu irmão. Quem conhece a Bíblia, quem estuda a Bíblia, católico que estuda a Bíblia, não cai em contradição. Não vem com essa aí, vocês adoram imagem. Mostra Gênesis 3. Não, mostra Gênesis 3, Gênesis 20, mostra o 4, esquece do 3. Deus faz parte do mandamento também. Proibimos ídolos. Deuses pagãos. Eu já vi um vídeo falando desses ídolos aí que são. O povo egípcio cultuavam. Mas via sacra, Deus proíbe. Ao tempo do rei Salomão, Crônicas, se eu não me engano, 6. Encheu a casa de Deus de imagem de anjos, querubins e a Arca da Aliança. Vai mostrar que tá totalmente errada essa teologia dos caras. Nós não acreditamos só na sola Escritura. Acreditamos na tradição, no magistério, na Sagrada Igreja. Que são os bispos sucessores dos apóstolos. Glória a Deus, aleluia.